Bom dia, eu inicio esse terceiro dia solicitando ao governo Bolsonaro que reata o comércio com Cuba, uma ilha pequena de 13 milhões de habitantes que não provoca medo em ninguém, que eles decidam a sua própria política e que o Brasil reata o comércio do frango, do arroz, da farinha, do ovo. Porque um governo como o nosso, um país continental, que tem safras a perder de vista, um dos maiores produtores agrícolas do planeta, por birra, por desconhecimento da história, provocar uma, um desabastecimento em um país pequeno, isso é um crime humanitário. Mas mesmo assim, ainda penso que o governo Bolsonaro, que não é operário, que nunca foi operário, que não tem nada a ver com a classe operária, mas dirige o Brasil, ele deixa muito claro a divisão de classes e é óbvio que ele vai usar o discurso, olha, não vamos jogar uma classe contra a outra. Quer dizer, não jogamos uma classe contra a outra, mas mantemos as classes. E eu vou na contramão disso. Nós não temos que manter as classes. Nós temos que buscar, como diz o Sistema Único de Saúde, algo único para a sociedade. É óbvio que você pode ganhar de acordo com sua capacidade, de acordo com sua necessidade, conforme diria o próprio Marx. Em nenhum momento ele está dizendo que tem que todo mundo vestir a mesma calça, a mesma camisa. Mas que esse sistema capitalista que avança, que foi algo fantástico em relação ao feudalismo, que ele sirva ao povo, não explore o povo. Mas a gente sabe que o sistema capitalista é isso, é da exploração. Sem exploração não existe capitalismo. Mas o que o Marx vai dizer é: utilize essas horas a mais de lucro excedente para auxiliar a classe operária. Tem um capítulo de um livro que é do Vladimir Marx Souza, Mercado de Trabalho Assalariado, e ele diz: o capitalismo rumo à barbárie. Isso é uma produção de 2013, ano que teve as manifestações que derrubaram o governo petista. Nós temos que lembrar que na história houve uma manifestação tão grande quanto a que foi contra o Collor, que derrubou o Partido dos Trabalhadores, esse mesmo partido que tenta retomar o poder de novo. Né? O Vladimir diz o seguinte: vimos que a questão do emprego e salário não pode ser analisada sob o ponto de vista estritamente nacional. Uma transnacional não se instala num país subdesenvolvido por espírito de dó, solidariedade ou caridade, mas porque, a par de alargar suas riquezas, precisa dar respostas à classe trabalhadora do seu próprio país. Tá? Então, as multinacionais, primeiramente, servem ao seu capital estrangeiro e serve a política do seu país estrangeiro para que não aconteça uma revolta operariada em seu país de origem. E para isso tem que explorar o país que eles estão, no caso, o Brasil. Por isso essa defesa da terceirização de tudo, de privatizar a Petrobras, quem defende essa ideia deseja apenas entregar tudo para o estrangeiro, entregar o que é nosso. Não é uma visão nacionalista. Algo que o Bolsonaro até tinha no começo e se perdeu para a manutenção do poder. Por outro lado, nós temos um Partido dos Trabalhadores que ficou 16 anos no poder e que não fez as transformações sociais. Isso é fato. A educação continua do mesmo jeito, ou pior, né? Essa ideia de falar que pró-uni, pró não sei o quê, quer dizer, a ideia das migalhas. Então foi dado migalhas para alguns e a grande maioria se ferrou e, em nome daqueles alguns, o Partido dos Trabalhadores se sobressaiu. O Partido dos Trabalhadores, ele não tem nenhum trabalhador no seu comando. Ele não tem nenhum deputado operário. Operário é aquele que está no piso da fábrica.
Operário é o trabalhador braçal. Tá? Operário é aquele que ganha um salário mínimo ou menos do salário mínimo, ou um pouquinho mais do salário mínimo, mas ele está ali, no piso da fábrica. Ele está ali limpando o supermercado, limpando a grande empresa, limpando o banheiro do metrô. E esse é o setor da classe operária. É o gari que passa aqui na rua e pega o lixo. É o servente de pedreiro. Eu não digo nem o pedreiro, que se o pedreiro está pagando um salário para o servente, ele com certeza está ganhando bem acima do servente e poderia inclusive dar um pouco mais, mas não dá. Por quê? Porque ele trabalha a ideia da exploração, e exploração é a base do sistema capitalista. Nós não temos nenhum representante. A classe operária, e os intelectuais deveriam auxiliar a classe operária, não temos nenhum representante. Dos 513 deputados, 81 senadores, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, os 70 deputados estaduais, não existe nenhum operário. Até porque o operário não tem condições de bancar uma campanha. Porque o partido também não vai dar dinheiro para esse operário. Então não existe no país um representante de cortador de cana, por exemplo, um da limpeza geral do piso do metrô, ou da empresa de ônibus. Você não tem um gari, você não tem um representante. Então partimos disso. Se você pegar todos os trabalhadores, todos os representantes do Partido dos Trabalhadores, não tem um dirigente operário que eu falo que está ligado diretamente. Mas o Lula, ele foi há 200 mil anos atrás. Ele não é mais. Ele não ganha, ele não vive do suor do assalariado, ou do operariado. Portanto, essa é a questão que eu levanto. Não tem nenhum representante do operariado e o Partido dos Trabalhadores não representa o operariado. Por quê? Porque a sua direção e os seus deputados, nenhum deles tem vínculo diretamente. Mesmo o Boulos, que é do PSOL, que foi eleito agora, ele não tem uma origem operária, ele não tem nenhum envolvimento com a classe operária. Ele ocupou aquilo que é dos outros. Mas ele serve a operários desempregados. Mas ainda não tem nenhum vínculo. A bandeira dele foi a ocupação do que é dos outros. Ele usa a classe operariada para se manter ali no poder. Mas ele mesmo tem uma belíssima formação, é filho de grandes médicos, ele é um burguês que se apropriou do discurso da classe operária para estar no poder, ou sempre como um satélite em volta do poder, e hoje ele é um deputado federal, mas não representa o operariado. Por mais que ele use lá o discurso, ele não tem nenhum vínculo, ele não tem nenhuma experiência, ele nunca sentou um bloco. Mas tem que ser assentador de bloco. Não é que você tem que ser, mas tem que ter uma aproximação. Mesmo ele com um grau de intelectualidade que ele tem, ele deveria se aproximar disso. E sempre batalhando para que o operário esteja na linha de frente. A tarefa do intelectual é auxiliar. Quem vai fazer o processo de revolução, de transformação, é a classe operária. Essa é a análise. Agora, não significa que você tem que destruir o que está aí, não é isso. É buscar a ascensão dessa classe operária. Hoje nós temos que ter essa análise. Não é possível mais você ver o gari, o servente pedreiro, ganhando o que ganha. E construções de belíssimos prédios e etc. E o próprio servente pedreiro que ajudou a construir aquele prédio não tem direito a um apartamento. Um apartamento. Essa é a questão.